Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluias. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor? Quantos já foram abençoados aqui na casa do Senhor? Quantos são fortes e resistentes para aguentar a luta que ainda está por vir? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que quando me chama, como o irmão Marcelo, as pernas me faltam, irmão. Porque é uma grande responsabilidade. Porque aqui eu não estou falando para qualquer um, para qualquer pessoa. Estou falando para guerreiros, vencedores. Quantos vencedores tem aqui neste lugar? Louvado seja Deus. Aleluias. Vamos abrir, irmão, nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 9. Louvado seja Deus. Deus é tremendo, irmãos. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 1. Quem aqui já perdeu alguma coisa que foi difícil encontrar? Quem já perdeu alguma coisa aqui? Algum objeto? Perdi não só um objeto, perdi a namorada, perdi o emprego, perdi. Quem já perdeu aqui e foi difícil de encontrar, não encontrou até hoje? Quem já perdeu e encontrou? Irmãos, a pior coisa que existe é perder, né, irmão? Ninguém gosta de perder. Dá uma olhadinha no título aí, 1 Samuel 9. Louvado seja Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Um homem chamado Quis. Esse homem perdeu, sabe o que, irmão? Jumentas. Quis perdeu as jumentas dele. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, depois a gente vai conversar de perto aqui, em nome de Jesus. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Alentado em força, que eu entendo aqui que ele tinha mais ou menos, era um senhor de idade, mas era bem forte ainda, capaz de muitas coisas ainda, homem de muitas posses, homem rico. Era esse homem aqui chamado Quis. Continuando aqui a palavra. Esse homem tinha um filho que era Saul, jovem tão belo, e entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam a jumenta de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora consigo um dos moços, levanta e vai buscar as jumentas. Dá uma paradinha aí. Louvado seja Deus. Esse homem, esse pai, ele deu uma ordem direta ao filho dele. Eu estou começando a pregar aqui já, irmão. Ele deu uma ordem direta ao filho dele. Eu não sei o que o filho dele estava fazendo. Eu não sei se o filho dele estava dentro de casa à toa. Mas ele falou: meu filho, levanta e vai buscar as jumentas. O que o filho dele fez? Levantou na mesma hora e foi fazer aquilo que o pai dele mandou. Quanto tempo os filhos de hoje em dia demoram para obedecer a ordem do pai, irmão? Louvado seja Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O pai falou: meu filho, levanta e vai buscar a jumenta. Sabe o que o filho de hoje em dia faz? Que jumenta? Para quê? Para que o senhor quer jumenta? Pai, o senhor tem um monte de jumenta no quintal, perdeu uma ou duas jumentas. O senhor quer que eu vou buscar a jumenta? Ele não falou nada. Ele se levantou e foi buscar as jumentas. É assim que nós deveríamos ser, irmãos. Louvado seja Deus. Nós temos que ser filhos obedientes nessa noite. Mas o culto não é busca do Espírito Santo, irmão. Você está falando em obediência, o que tem a ver com o Espírito Santo? Porque nós falamos, irmão Marcelo, que nós somos cheios do Espírito Santo. E o homem que é cheio do Espírito Santo, o jovem, a mulher, sabe o que ele é? Obediente. Louvado seja Deus. Deus está falando aqui. Aleluia. Vamos continuar. Louvado seja Deus. Passou, pois, Saul pela montanha de Efraim, dali passou pela terra de Salisa,
porém não acharam. Depois passaram pela terra de Salim, porém tampouco não estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, também não a acharam. Irmãos, certa vez aconteceu comigo, eu estava lá em casa, eu estava à toa, na parte da manhã, de manhã cedinho. Chegou um homem lá em casa, um vizinho, até falecido hoje. Ele chegou para mim e falou: Adriano, você está fazendo o que agora? Eu falei: eu não estou fazendo nada. É porque eu perdi a minha égua. Ele tinha uns animais, ele gostava dos animais. Aí ele falou comigo: eu perdi a minha égua, você me ajuda a procurar? Olha que coincidência, irmão. Eu falei: ajudo, não estou fazendo nada. Vão de moto que é melhor. Nós fomos andando, saímos, eram 7h30 mais ou menos. Animal, ele não anda na pracinha, ele não anda em lugar fácil, ele anda em lugar difícil, no meio do mato. É verdade ou não é, irmão? Ele foi para o meio do mato comigo, eu passei nos lugares difíceis para procurar a jumenta. Olha o que esse homem passou. Esse jovem chamado Saul, criança não é, né, irmão? Tem que ser um homem mais ou menos, né? E eu fui fazer um estudo mais ou menos, e eu vi que Saul andou 35 quilômetros, passando por essas terras aqui, que eu citei agora mesmo. 35 quilômetros, de Cachoeiro até Vargem Alta, também no estudo, é 25 quilômetros. Olha quanto que esse homem andou caçando a jumenta. Eu não vi Saul aqui na Bíblia reclamar e murmurar, igual a rapaziada, os jovens, os filhos de hoje faz, não. Louvado seja Deus, aleluias. Irmão, muitas das vezes, sabe o que o Senhor faz? Ele te joga num lugar estranho, esquisito, lugar que você não vai gostar. Mas sabe para quê, irmão? É para te abençoar, é para falar em particular contigo. Louvado seja Deus. Não importa o que você perdeu, não importa o que você perdeu, mas o Senhor vai te ajudar a encontrar nessa noite. Louvado seja Deus. Aquele que perdeu vai achar, irmãos, como Saul e aquele moço. Continuando aqui a leitura. Louvado seja Deus. Vamos voltar no capítulo 4 novamente. Passou, pois, pela montanha de Efraim, dali passaram pela terra de Salisa, porém não as acharam. Porém passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, tampouco as acharam. Vindo que então estava Zuf, vindo eles, estão à terra de Zuf. Saul disse a seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai deixe de se preocupar com a jumenta e se inquiete com a gente, e se aflija com a gente, que nós faz muito tempo que eles estavam perdidos, irmãos. Louvado seja Deus. E muitas das vezes Deus não tem negócio com jumenta. Deus, hoje em dia, irmão, a jumenta, sabe qual que é, irmão? Aquela que você bota o braço para o lado de fora, o bracinho aqui, ó. Olha lá, que Andarábia, Assúria. Você dá mais valor àquela jumenta, aquela que faz assim, ó, não tem? A essa jumenta você dá mais valor do que o seu filho, do que o seu pai, dá mais valor ao carro, que hoje é a jumenta, do que a sua família, irmãos. Louvado seja Deus. O negócio do Senhor não é com jumenta, é com você e comigo lá, que Andarábia, Assúria. Meu irmão, você passa quantas horas lavando essa moto, esse carro que você tem? Você que está aí nos assistindo. E com certeza é menos do que você fica com seu filho conversando. Chama seu filho para tomar um sorvete. Louvado seja Deus. O pai de Saul gostava da jumenta, mas o mistério é outro, irmão. Olha que negócio interessante. Saul, a Bíblia diz que Saul era o único filho. Não tinha mais irmãos. A Bíblia fala que Saul não tinha irmão. Ele saiu para buscar a jumenta. O pai dele não ficou com medo dele perder o filho, não. Vai buscar a jumenta. Se esse filho se perde no meio do mato aí, cobra morde ele. Olha só que mistério é esse, irmão. O que vale mais na sua casa? É a jumenta ou o seu filho? O que vale na sua casa? É a jumenta ou a sua esposa, meu irmão? Hein? Deus está falando aqui. Candarábia, Súria. Aleluias, glória a Deus. Mas o mistério de Deus é diferente, irmão. Saul, ele foi buscar a jumenta de cabeça baixa. Ele não murmurou. Ele abaixou a cabeça e falou: eu vou, porque o meu pai mandou. É assim que o servo tem que fazer, irmão Marcelo. É assim que nós temos que fazer. Muitas das vezes o homem de Deus, o pastor, alguém, o Senhor, o próprio Deus fala com a gente. Você coça a cabeça, não sei, rapaz. É meio difícil, né, irmão? Hoje não. Igual a irmã falou aqui, ó. Nunca mais eu ganho. Eu nego ao Senhor praticamente, né, irmão? Louvado seja Deus. Quantas vezes já falamos não para o papai, hein, irmão? Que Andarábia, Assúria. Certo dia minha esposa falou para não falar, vou falar. Eu falei: Vitória, vai lá, arruma o seu quarto.
Aí saí, fui lá para dentro, esqueci. Na hora que eu voltei, o quarto estava do mesmo jeito. Tem que falar 2 ou 3 vezes para o filho ouvir hoje em dia. O pai, o homem chamado Quis, falou uma vez só. Saul levantou e foi buscar, louvado seja Deus. Quantas vezes seu pai tem que falar com você, irmão? Quantas vezes? Filho, louvado seja Deus. Vamos continuar aqui a leitura. Quem está entendendo aqui o que Deus está falando, irmão? Aleluias, glória a Deus. Louvado seja Deus. Porém, ele lhe disse, o moço disse a Saul. O homem que estava com Saul falou para Saul desse jeito: eis que há nessa cidade um homem de Deus e homem honrado, que tudo que ele se diz sucede. Assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porém, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço, vou ler tudo aqui, capítulo 7, capítulo 9, versículo 7. Então Saul disse a seu moço: eis, porém, que lá formos e levamos então aquele homem. Então Saul disse a seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos àquele homem? Porque o pão que nosso alforje se acabou, e presente nenhum temos de levar ao homem de Deus. Que temos? Perguntou Saul ao moço. E o moço respondeu: eu tenho. E o moço tomou a responder a Saul e disse: eis que ainda tenho na minha mão 1/4 de ciclo de prata, do qual darei ao homem de Deus, para que ele mostre o caminho. Louvado seja Deus. Hoje, naquele tempo, irmão, era assim. E o homem de Deus era chamado vidente. Hoje em dia, cartomante, vidente não é coisa boa hoje em dia. Mas naquele tempo, o homem de Deus era chamado vidente, diz a palavra do Senhor. Então eles falaram, porque era assim, irmão. Se for falar com o vidente, você tinha que levar alguma coisa para ele. Hoje, se o pastor pedir uma oferta, é uma briga danada. O irmão fica bicudo, de cara feia. E Saul não quis, não ousou chegar na presença do homem de Deus de mão pura. Louvado seja Deus. O irmão Marcelo disse que hoje nós não temos nada para ofertar. Mas você é uma oferta, meu jovem. Irmão, irmã, você é uma oferta viva. Louvado seja Deus. O culto é toda uma oferta. Desde o começo, da hora que você levanta de casa e fala, eu vou na casa do Senhor, você já está se ofertando ao Senhor. Porque, sabe por que eu digo isso, irmão? Porque o Pai deu o Filho como oferta. O Senhor deu Jesus em oferta viva. Assim também nós temos que ser. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Então ele disse, nós não temos nada para oferecer ao vidente. O que nós vamos levar para aquele homem? Nós não temos nada para oferecer. Mas, como bom servo, ele tinha alguma coisa guardada. Se fosse no mundo, tinha um ás na manga, tinha um trunfo escondido. Louvado seja Deus. Nós temos que ter, irmão, alguma coisa guardada. Mas eu não sei louvar, não tenho hino nenhum, não tenho instrumentista. Mas você tem que ter alguma coisa guardada. Louvado seja, nós temos que ter alguma coisa reservada para ofertar ao Senhor. Louvado seja Deus, nem que seja você mesmo. Essa semana eu passei, eu vi uma coisa interessante. Eu vi uma mulher vindo, e eu vi a mulher vindo de lá para cá, ela estava com uma saia. E eu falei, ela é evangélica, ela estava com a Bíblia debaixo do braço. Só que ela estava muito longe, eu vi o joelho dela calejado, irmão. Difícil, hein? O joelho da mulher calejado, 2 calos, chega, estava preto, de tanto orar. É uma oferta também. Nós temos que ter alguma coisa para ofertar ao Senhor. Mas eu não recebi, eu não estou falando dinheiro, estou falando oferta ao Senhor. E fazer com boa vontade, louvado seja Deus. Essa palavra que a irmã falou, eu vou levar para casa. Nunca mais eu vou dizer não ao Senhor. Se dizer, peça perdão. Louvado seja Deus. Deus está falando neste lugar. Cantarábia, Súria. Oh Jesus, o negócio de Deus não é com jumento, irmão. O negócio de Deus não é com carro, não é com casa, não é com empresa. O negócio de Deus é com você. E nem com CD. Eu vou gravar um negócio de Deus é contigo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Aleluias, glórias a Deus. Oh Jesus amado. Eu recebi uma mensagem essa semana, irmão. Interessante. De um irmão. A mensagem é assim. Uma pessoa inteligente, ela resolve o problema.
E o sábio, ele previne o problema. O inteligente pode jogar qualquer problema para cima dele, que ele deixa comigo que eu resolvo o problema. Agora, se é sábio, não deixa nenhum problema acontecer. Nós temos que prevenir. Se esse homem gostava tanto de jumenta assim, por que ele largou jumenta de qualquer jeito? Depois perde, irmão. Se você gosta tanto da sua esposa, meu amigo, por que você larga ela de qualquer jeito? Se você gosta do seu filho, então por que você larga ele andar com qualquer coleguinha? Ah, larga andará, depois perde. Depois perde, irmão. Toma conta daquilo que é seu. Se você gosta de jumenta, então toma conta da sua jumenta. Se você gosta da sua esposa, toma conta da sua esposa. Larga andará. Eu passo lá perto de casa, irmão, fico olhando aquilo. O monte de homem que as esposas falam é um bom marido. Tudo lá, ó, enchendo o camburão de cerveja, e a esposa em casa sozinha. Depois diz que eu amo a minha esposa. Ô Jesus, ama desse jeito? Quem ama, cuida. Jesus te ama. Sabe por quê? Porque Ele cuida de você. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eita glória. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Ele cuida de você, irmão. Ele tem cuidado de ti. Louvado seja Deus. Oh, Jesus amado. Oh, meu Deus. Aleluia, andarabia súria. Ele tem cuidado de cada um aqui em particular, irmãos. Não importa o que você perdeu, não importa onde perdeu, Ele tem cuidado de você, irmão. Ainda que seu pai, sua mãe, sua família, seu patrão, seu tio, seu namorado, seu parente, seu marido te abandone, o Senhor jamais te abandonará, irmão. Ele está contigo nessa luta, nessa peleja. Eu imagino Saul, para obedecer a ordem, irmão Marcelo, ele saiu para o lado de fora. O meu pai mandou procurar essa jumenta. Aonde que eu vou procurar essa jumenta, Jesus amado? Aonde eu vou procurar? Para que lado ela foi? A pior coisa na vida de um homem, irmão, é quando ele perde uma coisa e depois não sabe onde deixou, não sabe onde procurar, aí sai perguntando. Louvado seja Deus, já aconteceu comigo. Eu já perdi uma coisa que eu gostava muito, um objeto, e não é culpa de ninguém, não adianta. Aonde que vocês vão? Não, a culpa é sua, a culpa é minha. Então, irmãos, a pior coisa que existe é você procurar e sem saber. Saul ficou sem direção nenhuma, sem saber aonde ia. E ele estava com o moço do lado. Diz a palavra do Senhor que ele andou por várias terras. E lá era tudo região montanhosa, irmão. Saul não teve boa vida para achar a jumenta que ele perdeu. Ele subia morro, descia morro, procurando. Aí ele falou para o servo dele, está escrito aqui na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse a seu moço, com quem ele ia: vem e voltamos, para que, porventura, meu pai não deixe de se inquietar-se pela jumenta e se aflija por causa de nós. Saul já tinha desistido. Está escrito aqui, ó, capítulo 9, do versículo 5. Ele desistiu. Ele falou: vamos voltar para casa, porque o meu pai vai acabar se preocupando com a gente, esquecendo das jumentas. Olha a obediência desse menino, desse jovem, desse homem. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor que ele tinha mais ou menos 18 anos. A palavra não, um estudo que eu fiz. Então esse homem saiu, ele estava voltando. Depois de 3 dias mais ou menos de caminhada, ele estava voltando. Aí o servo foi falar. Falou assim com ele: olha, aqui nessa terra, nessa cidade, tem um homem de Deus que pode falar onde está a sua jumenta, as nossas jumentas do seu pai. Meu irmão, por que esse servo não falou antes? Por que, irmão Lucas? Ele andou com Saul 3 dias, subindo o morro, descendo, não falou nada. Quando Saul desistiu, que ele falou: ó, aqui tem um homem de Deus, que ele pode falar onde está essas jumentas. Louvado seja Deus, irmãos. Tem vez, tem hora que você tem que falar. Ou você faz igual esse servo aqui, espera as coisas ficar difícil, espera tá quase tudo acabado para você falar. Tem que falar antes. Se ele saísse da casa e falasse: Saul, tem um homem de Deus lá além que sabe, que pode falar onde está essas jumentas, que ele nunca erra. Mas não, a gente espera desistir, espera o pão acabar, espera ficar difícil para procurar o homem de Deus. É assim hoje em dia ou não é? Barão,
Leva mal não, mas eu vou falar. Quantos aqui disseram, eu não vou procurar pastor, que pastor não tem nada com a minha vida? Pastor não vai nem saber de nada, porque eu resolvo meus problemas. Pastor se mete na vida de todo mundo, eu não vou falar nada. Quantos aqui já não disseram isso? Deus está falando aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Mas aí, quando a coisa aperta, quando você vai desistir, aí não tem jeito. Aí vai procurar o homem de Deus, como Saul e aquele servo. Chegando lá, foram falar com Saul. Chegando na cidade, procurando para cima e para baixo, era uma cidade, diz a palavra que era íngreme. Aí encontraram uma moça que estava dando água, pegando água no poço. Perguntaram à moça assim, onde estará o homem de Deus? Ela disse, está ali, está lá além. Porém, hoje é dia de sacrifício, e ele já está se preparando para o sacrifício. Se vocês não se apressarem, vocês não vão encontrar o homem de Deus. Era dia de sacrifício, era dia, sabe de quê, irmão? De culto. Amém? Todo mundo quieto, é dia de culto, disse. Era dia de culto. Se você não se apressar, você não vai pegar o homem de Deus. Sabe por quê? Porque ele está fazendo sacrifício. Oh, de Cantarabia Súria. Sabe onde é o lugar do irmão no dia de culto? Na casa do Senhor. Mas eu estou passando mal, amém. Mas eu estou ocupado, estou trabalhando, amém. Mas o lugar do servo de Deus, profeta, levita, ai, que Andarábia Súria, é aqui, ó. Diz Paulo que você que preferia estar em 1000 aqui do que em 1000 outros lugares. No shopping, na pracinha. Não, porque eu fui lá na casa e falei, rapaz, hoje é dia de culto. Vem adorar o Senhor, irmão. Louvado seja Deus. E eles se apressaram e foram ter com o homem de Deus chamado Samuel. O nome daquele homem era Samuel. E os negócios do Senhor, como eu já disse, não é com jumentas, irmão. Saul chegou a Samuel, mas Deus já tinha falado com Samuel, eu vou levar um homem aí para ter com ele, você unge ele a rei. O homem saiu para procurar jumento, voltou para casa rei. Louvado seja Deus. Saiu para procurar jumenta, voltou para casa rei de Israel. Louvado seja Deus. Eu não vou fazer isso porque eu sou fulano de tal, eu já ouvi. Estou falando porque eu já ouvi. Eu não vou limpar banco, não vou pegar uma água porque eu sou fulano de tal. Faz, irmão. Vai buscar essa jumenta, é coisinha pequena, mas através disso é que Deus vai te levantar, vai te honrar. Amém, irmão? Eu não vou louvar porque não tem som, mas louva a si mesmo, porque através de uma pequena coisa, irmão Alan, que Deus vai te louvar, vai te honrar. Saul saiu para buscar a jumenta, mas foi ungido a rei. E ele já estava quase chorando, porque ele gostava do pai dele, ele não queria desacatar o pai. Mas eis que Samuel disse a Saul, enquanto vocês estão rodando para lá e para cá, as jumentas já estão lá. Enquanto vocês estão andando perdidos aí procurando, as jumentas já foram encontradas, diz a palavra do Senhor. Irmão, enquanto você está aqui falando com o homem de Deus, falando com o próprio Deus, ai, que Andarábia Súria, a jumenta já foi encontrada. Enquanto você está aqui, o casamento já foi restaurado. Enquanto você está aqui, o seu filho já foi liberto. Enquanto você está aqui, a porta já foi aberta. Sabe por quê, irmão? Por causa da obediência. Alacandarábia Súria. É bom obedecer, né, irmão? Louvado seja Deus, aleluia. Uma vez é interessante, eu falei com a minha filha, eu tinha comprado um presentão para minha filha. Não sei se era uma bicicleta, um negócio grande, não sei se era o computador lá de casa. Eu não tive computador, mas minha filha, glória a Deus. Aleluia, nós somos abençoados hoje, né, irmão? Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu falei, minha filha, vai lá na cozinha, pega um copo d'água para o papai. Aí ela, não sei se foi um mistério, na mesma hora, levantou e foi, chegou lá a bicicleta. É assim que Deus faz, irmão. Faz o que é pequenininho, quando chega lá, que andará, está entendendo, irmão, o que Deus está falando aqui? Aleluias, glória a Deus está falando neste lugar. Louvado seja Deus. O negócio de Deus, eu já disse e repito, não é com jumenta, é contigo. Louvado seja Deus. Se bem, né, irmão, que eu
presenciei uma cena triste. A mulher tem um cachorrinho poodle. Quem tem animal de estimação aqui em casa? Tem um cachorrinho. Lá em casa tem uma gatinha. Nós botamos o nome de gente nela. A Júlia, a gatinha lá de casa, ela quase fala, mas não fala. Mas amém, irmão? Quem tem um animal de estimação, acaba pegando um certo carinho pelo animal. A gente dá remédio, a gente leva no veterinário. A minha não, eu não levo no veterinário não. Quando ela está com dor de barriga, eu solto, ela vai lá e come capim. O animal tem a defesa dele, irmão. Que veterinário que é? Amém? Veterinário? Aleluia. Aí eu trabalhava no lugar, glória a Deus, trabalhava e a mulher, ela tinha 3 cachorrinhos. 3 pequenininho, um daqueles que não tem pelo nenhum e 2 peludinhos. E a mulher desceu com aquele cachorro, irmão, a escada correndo e foi para o médico levar o cachorro. Mas não tem nada a ver. Ela desceu a escada correndo porque o cachorro deu umas tossidas lá, tossiu. E ela desceu a escada correndo, foi para o veterinário. Mas não tem nada a ver, irmão, levar o cachorro para o veterinário. Tem sim. Se o filho dela não estivesse lá em cima da cama doente há 3 dias, e ela não levou no médico, e levou o cachorrinho. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Eu vi, eu falei, Jesus, eu não estou acreditando nisso. O menino está lá, ele estava doente, estava com uma febre, um negócio, não sei se era dengue, e ficou lá. E o cachorro foi para o médico. Quem vale mais na sua casa? Seu filho ou aquele cachorrinho? Seu marido ou aquele seu carrinho, sua motocicleta? Aquele aparelho, aquele celular que você não larga de maneira alguma? Eita, glória de Deus, aleluias. Dá atenção para um membro da sua família, irmão. Está precisando. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmão? Se você não der atenção, se eu, papai, não der atenção, o drogado vai dar. A prostitutazinha lá da rua, lá dos infernos, vai dar atenção. Amém, irmão? Você sabe com quem seu filho está andando? Você sabe por onde anda? Seu marido, seu palacantarabe, Súria. Aperta um pouquinho, irmão, mas Deus, quando exorta, é porque Ele ama. Louvado seja Deus, Jesus te ama nessa noite. Aleluias, glória a Deus. Nós temos que dar valor àquilo que é nosso. Senão a gente acaba fazendo como quis, perdendo. Deus está falando nessa noite. Mas o que tem a ver perda de jumenta com busca do Espírito Santo? Porque Saul, ele se dizia cheio do Espírito Santo. O que fez Saul ser ungido a rei? Sabe o que foi, irmão? Foi a obediência. Irmão Alain, sabe o que vai fazer você vencer naquele projeto de Kamanashuri Andarábia? A sua obediência. Louvado seja Deus, que Antarábia Súria. A obediência vai fazer você vencer, irmão. Louvado seja, mas é difícil. Ah, mas essa empresa não. A obediência. Louvado seja Deus. Quantos são obedientes nessa noite? Louvado, a gente escapola, irmão, não tem esse negócio. A gente falha, a gente erra, mas nós estamos aqui para nos corrigir, para pedir perdão ao Senhor, que ainda há tempo. Ainda há tempo de encontrar aquilo que foi perdido. O que você perdeu? Pergunta para o irmão que está do seu lado, o que você perdeu? O que você perdeu, irmão Marcelo? O que nós perdemos nessa noite? Eis que o Espírito Santo vai te fazer encontrar. Como o irmão Marcelo disse, ele é um orientador. E o que fez Saul encontrar jumentas? Mas ele não foi lá por causa de jumenta. Já falei e repito, o negócio do Senhor não é com jumenta, irmão. É contigo e comigo nessa noite. Louvado seja Deus, aleluias. Ei, Jesus amado. Louvado seja o santo nome do Senhor, aleluias. Quantos estão recebendo aí a palavra do Senhor? Aleluias, glória a Deus. É muito bom, né, irmão? Quando a gente encontra, imagina a alegria de Saul. E Saul, quando o azeite estava descendo, ele falou, mas eu sou pequeno, eu sou menor, eu não mereço isso. A minha tribo é a menor de todas. Tem gente mais importante que eu. Tem gente que louva melhor do que eu. Tem gente que prega melhor do que eu. Mas é você que Deus escolheu nessa noite. E Saul disse, eu não sou digno.
mas o Senhor escolheu ele e o azeite desceu, irmãos. Quando Deus resolve te honrar, irmão, não tem esse negócio. Deus vai te honrar, irmão Lucas. Louvado seja Deus, e o azeite vai descer em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, irmão Lucas, em nome de Jesus. Sente a presença de Deus aí contigo aí. Oh, debaixeire andarábia súria. Oh, meu Deus, aleluias, glória a Deus. É muito bom dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. E Saul ficou muito feliz. Deus falou com Samuel desse jeito no capítulo 10. Capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10. Não, isso aqui já foi a unção. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura não tem ungido o Senhor por capitão de sua herdade? Porventura Deus não falou que você ia ser um vencedor? Porventura o Senhor não disse que ia abrir aquela porta? Então por que duvidas? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, aleluias. Louvado seja Deus. Eu estou falando neste lugar, irmão. Então, irmão, não fique disperso. Não fique disperso à voz do Senhor. Não demora muito não. Falou, levanta e vai fazer. Porque muitas das vezes parece uma coisa sem sentido. Olha, não fazia sentido nenhum. Presbítero Anselmo, o homem tinha muitos animais, tinha mais de não sei quantos animais, jumentas. Mandou o menino, nem o pai acho que não entendeu, nem quis. O pai de Saul não entendeu por que ele mandou o filho dele buscar jumentas. Irmão, não faz sentido nenhum. Tem um monte de obreiro aí, o pastor manda logo. Quantas vezes eu Arábia Súria fala isso? Eita glória, eu tenho um monte de obreiro, o pastor só manda eu. Sabe por que ele manda só você? É porque é a ordem do Senhor. O pastor, ele também é um cumpridor de ordens. Amém, pastor? Se você está assistindo, o Senhor está cumprindo ordem de Deus. E que andará a Súria. E é por isso que o azeite desce. É por isso que o azeite desceu sobre a diaconisa Ivanete, está lá atrás, lá, ó. É por isso que o azeite desceu sobre o irmão Alain, sobre o irmão Marcelo, sobre o presbítero. Sabe por quê? Por causa da obediência. Louvado seja Deus, o pastor, ele cumpre ordens do Senhor. Louvado seja Deus, nós temos que cumprir ordens e estar sempre obedecendo para que nós possamos ser vencedores. Louvado seja Deus. Aleluias. Tinha uma vizinha lá perto de casa que eu era ímpio. E ela me pediu, eu era ímpio. Ela falou comigo: Adriano, você me ajuda a pegar uma caixa pesada aqui? Aí eu falei: não, eu vou sair, ocupado. Aí ela: tudo bem. Acho que ela é até evangélica, se não me engano. Passou mais uns dias, ela disse: Adriano, eu tô com um negócio num pé de árvore aqui para cortar, você me ajuda? Eu falei: não, que eu vou sair aí, vou parada aí. Então, não posso não. O cara mais lavado do Brasil. Terceira vez a mulher falou: irmão Adriano, chamado de irmão, você me ajuda, irmão? Eu tenho que torcer um negócio, tenho que fazer um negócio difícil, você me ajuda? Eu disse: não, estou ocupado. Deixa para semana que vem, irmão. Vamos marcar um dia na semana que vem. Depois eu vou lá. Aí eu precisei daquela mulher. O que eu fiz? A gente já está entendendo. Fala não para Deus toda hora. Depois vem com a cara mais lavada do Brasil pedindo ao Senhor. Larga de ser desobediente, varão, varoa, menino, jovem, pessoal da internet. Se você falou não para o Senhor, como é que você vem? Sabe por que Ele vai fazer? Pela misericórdia dEle. Louvado seja Deus, aleluias. Fala sim para o Senhor. Ah, mas é muito longe, o pastor mandou. Não, vai. Mas eu tenho que cuidar. Larga para lá, meu irmão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo, aquela casa, o carro novo que eu falei que já ia trocar de carro, e a motocicleta que eu já pedi, eu já orei ao Senhor, vai ser tudo acrescentado, irmão. Nós não podemos abrir mão de obedecer ao Senhor. Quem é servo de Deus aqui? A irmã falou: vou levar essa palavra para casa. Eu nunca mais vou desobedecer ao Senhor. Olha só que palavra. Pode ter ser que desobedeça, mas a palavra foi forte, irmão. Glória a Deus, nós temos que fazer isso, irmão.
cumprir as palavras do Senhor. Louvado seja Deus, aleluias. Irmão, vou pular lá para João agora, no mesmo assunto. João 9, Novo Testamento, João capítulo 9. Louvado seja Deus, aleluias. É forte, né, irmão? É forte que Deus está falando neste lugar. Oh Jesus, aleluias. Decantarabia Súria, Andarabia Sé. Eita glórias, glória ali, Bashiri, Andarabia Súria. Louvado seja Deus. João capítulo 9. Irmão, eu caco meus botões, para mim mesmo, eu conjecturei assim, porque Deus fez um homem e da costela tirou, fez uma mulher e colocou os dois num jardim chamado Éden. E na minha conjectura, na minha imaginação, eu imaginei que o Senhor disse na palavra dele lá no início: pode comer de tudo, de todo o fruto, mas não coma daquele fruto que está no meio do jardim. Não foi assim? Quem conhece essa passagem? Lógico, né, irmão? Todo crente sabe que Deus falou para Adão e para Eva: coma de tudo, só não coma do meio do fruto. Eu cá com as minhas imaginações, com meus botões, eu falei assim: mas espera aí, e se o Senhor não tivesse falado nada com eles? Se o Senhor não falasse nada, não coma desse fruto que está no meio do jardim. Se o Senhor não falasse, com certeza eles não iam comer. Sabe por quê, irmão? Porque o ser humano, a tendência do ser humano é desobedecer. Só porque ele falou para não comer, a serpente foi lá, tentou, e eles assim fizeram, comeram. Se Deus não falasse nada, de repente eles nem... Vou falar, porque eu vi numa matéria muito tempo atrás, numa cidade fora do Brasil, uma cidade pequena, que estava o prefeito da cidade de 40, 50 mil habitantes, pouca coisa menor do que Cachoeiro, e o prefeito da cidade estava com um problema seríssimo de drogas, muito sério mesmo, com droga. Naquela época eu não sei qual droga que era, e esse prefeito, ele fez de tudo, irmãos, fez de tudo para terminar, para acabar com a droga. Contratou mais polícia, botou mais vigilância e cercou a fronteira, botou homem de mão dada praticamente nas fronteiras, cercou tudo. Quanto mais ele fazia, mais aumentava o tráfico de droga naquele lugar e o consumo. Aí, irmão Marcelo, ele desesperado, o que ele fez? Porque a família dele também já estava entrando na droga. O que ele fez? Ele fez isso, eu não estou falando que é certo, mas ele fez. Sabe o que ele fez, irmão? Liberou a droga naquele lugar. Está liberado. A partir de hoje não é mais proibido usar droga, não é mais proibido fumar e tal, não é proibido mais. O que aconteceu? Foi todo mundo parando. Ele é um risco muito grande, não estou falando para ninguém fazer isso, amém, irmão? Mas ele fez e a droga acabou. Sabe por quê, irmão? Porque a tendência do homem é fazer o que não deve, o que não pode. Cantarabia Súria. Está entendendo, irmão? É proibido? Opa! Não pode fazer isso? Opa, vamos fazer então. Só uma vezinha. Porque quanto mais é proibido, mais o danado do homem quer fazer. É ou não é, irmão? Eita glória, alabandarábia Súria. O crente não pode falar, não, mas eu vou porque... Aí vai lá na Bíblia, acha na Bíblia. Não, porque Deus tem misericórdia, eu vou fazer só um pouco.